aqui no culto presencial, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 10. Lucas 19, versículo 1 até o 10, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os cobradores de impostos do tempo de Jesus, também chamados de publicanos, eram uma classe profissional odiada em Israel. Existem no nosso tempo algumas profissões ingratas. Algumas pechas são atribuídas a determinados setores profissionais. E naquele tempo, os cobradores de impostos, publicanos, eram considerados pária da sociedade. Os judeus que aceitavam exercer esse tipo de profissão eram inclusive considerados traidores da pátria, porque estavam cooperando com a exploração do governo romano sobre o povo de Deus. Quando Jesus esteve entre nós, o Império Romano dominava o mundo. O povo judeu estava acostumado a viver livremente, construindo suas próprias leis. Por causa deste governo do imperador romano, os judeus eram obrigados a pagar altos impostos. E por causa disso o povo empobrecia. Se você é um daqueles que se sente sobrecarregado pela tributação da legislação brasileira, sinta-se um favorecido. Porque no tempo de Jesus, a situação era muito mais grave. E quando um judeu aceitava ser coletor de impostos, os seus contemporâneos passavam a odiá-lo. Como pode alguém do nosso povo ajudar um opressor, trabalhar para quem nos oprime? E era exatamente este o contexto deste homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era maioral dos publicanos. Ele era líder tributário. Ele liderava outros cobradores. Por conta disso, Zaqueu ostentava uma vida financeira privilegiada. O texto que eu li com vocês, inclusive, diz
que Zaqueu era um homem rico. Porque os tributadores desse tempo recebiam altos salários, moravam nas melhores casas, seus filhos estudavam nas melhores escolas, suas roupas eram de grifes, e sempre havia um saldo bancário abastado em suas contas. Apesar disso, a história nos revela que Zaqueu estava ansioso por ver Jesus. Alguma coisa lhe faltava. Ao que tudo indica, sua família não era feliz. Mesmo sendo um homem favorecido economicamente, Zaqueu entendia que a felicidade na sua casa era incompleta. E o modo como ele procura a Jesus e a maneira como o mestre reage tem muito a nos dizer na série de mensagens deste mês. Série de mensagens cujo título é Milagres na Família. Houve um milagre na família de Zaqueu. Acredite, Deus continua realizando milagres. E assim como a casa de Zaqueu foi alvo da bênção de Deus, a sua casa também está sob os olhares do Senhor. O encontro de Zaqueu com Jesus mudou a sua história, mudou a história da sua família. E os fatos que compõem essa narrativa vão nos ensinar a deixar Jesus entrar na nossa casa. E o que nós aprendemos com a história de Zaqueu, primeiramente é o seguinte, por favor, ouça-me e depois repita. Você de casa pode escrever no chat. Jesus está interessado em entrar na nossa casa. Vamos no 3? 1, 2, 3. Jesus está interessado em entrar na nossa casa. Zaqueu, meus irmãos, o próprio texto sugere isso, morava numa cidade chamada Jericó. A fama de Jesus tinha chegado aos ouvidos dos moradores daquela região. Afinal de contas, Jesus realizava muitas curas. Imagine só, chegando a notícia na cidade de que um homem tinha determinados poderes sobrenaturais. Um homem fazia paralítico andar, um homem caminhava por sobre as águas, um homem multiplicava pão e peixe, um homem ressuscitava mortos. E este homem vai colocar os pés na nossa cidade. Quando Jesus chega em Jericó, uma multidão de curiosos se aproxima para vê-lo. Seres humanos são iguais em todos os tempos. Se nós tivéssemos alguém famoso aqui hoje, neste culto, bem possível que uma multidão estivesse aqui do lado de fora, querendo ver, querendo colher um autógrafo. Famosos atraem multidões. Mas Jesus não era um famoso qualquer. Havia algo diferente em Jesus. As pessoas que se aproximavam de Jesus eram impactadas. Jesus não era uma mera celebridade. Jesus era o homem que podia transformar vidas, transformar famílias. Precisamos absorver essa informação. Não estamos aqui tão somente por causa da fama de Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus pode fazer algo extraordinário em nós. Jesus pode tocar em nossa casa, em nossos filhos, na nossa história. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Jericó, ele faz a sua tradicional caminhada. Jesus muitas vezes fazia o que nós podemos chamar de caminhada missionária.
Ele ia em várias ruas da cidade para abençoar os frágeis e oprimidos. E a palavra do Senhor nessa porção nos diz que Zaqueu estava interessado em ver Jesus. O texto diz inclusive que Zaqueu era um homem que procurava ver, mas não era tão simples, porque Zaqueu não era um homem benquisto. Qualquer outra pessoa poderia se misturar à multidão, Zaqueu não, porque Zaqueu não era uma pessoa querida. Lembra que ele era um publicano? Zaqueu tinha uma outra barreira, a sua estatura. Em meio à multidão, pessoas de baixa estatura têm dificuldade para enxergar. Evidentemente que a altura é algo muito relativo. Eu tenho 1,73 m. A média de altura no Nordeste brasileiro é menor do que essa. Eu me sinto alto no Nordeste. Mas, no ano 2002, eu participei de um show evangélico do Diante do Trono, aqui na Zona Norte de São Paulo, onde tinha, segundo os dados da Polícia Militar, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eu tive dificuldade para enxergar o palco no meio da multidão. Muitas vezes eu me vi na ponta do pé tentando ver, porque a média de altura era bem maior do que a minha. Eu me senti baixo. Zaqueu era um homem baixo para aquela realidade. Como ele poderia ver Jesus? Quem daria licença para aquele homem tão rejeitado ver Jesus? É por isso que o texto bíblico diz que ele corre na frente da multidão. Meus irmãos, as pessoas caminhavam com Jesus. Ouça bem isso. Elas caminhavam. Zaqueu tem que correr. Zaqueu entende. O interesse é meu. Se caminhando eu não consigo ver Jesus, primeiramente eu preciso correr e correr na frente. Cada pessoa tem um contexto de vida. Eu não sei qual é o seu contexto. Mas se você precisar fazer algo mais para ter o encontro com Jesus, não se reprima, faça. Se for necessário, corra na frente. Pastor, mas ninguém precisa correr, correr cansa. Mas o interesse é seu, meu irmão e minha irmã, corra. Zaqueu corre na frente e a Bíblia diz que ele sobe numa árvore. Inteligentemente ele percebe que do alto de uma árvore ele poderia enxergar Jesus. Os especialistas em matas fechadas dizem que quando você estiver no meio do matagal, a primeira recomendação para você que estiver perdido é a seguinte: vá para o lugar mais alto que você puder, porque você poderá enxergar com mais facilidade o caminho de volta. Zaqueu vai para o lugar mais alto que ele pode. Mas a situação, ela é no mínimo constrangedora. Porque se o Paulo sobe numa árvore, esse pré-adolescente que está diante de mim aqui, é um adolescente subindo numa árvore. Mas quando estamos falando de Zaqueu, estamos falando de um homem que estava acostumado com a pompa da sociedade. Um homem que sempre andava alinhado, acostumado a frequentar os melhores lugares. Zaqueu, subindo numa árvore, era um verdadeiro mico que ele estava pagando. Eu imagino que vocês imaginariam assim se fosse eu. Se vocês passassem numa rua e vissem o pastor pendurado numa árvore, seria constrangedor. Talvez não rissem por uma questão de respeito. Eu duvido, vocês ririam. O pastor está em cima de uma árvore. Zaqueu entende que ele se tornaria meme. Sabe aquele meme que mandam para você? Desde que a gente começou a gravar, eu sempre digo para os meninos aqui quando a gente faz treinamento: pessoal, nosso alvo é excelência, porque a gente tem que errar o menos possível. Quando a gente erra, a gente vira meme. E a pior coisa é ficar famoso porque virou meme. Tem um monte de meme na internet. Zaqueu não fica preocupado em virar meme. Ele sobe. Porque para Zaqueu o mais importante era ver Jesus. O que você está disposto a fazer para ver Jesus? Para ter contato com Jesus?
Você está disposto a se expor ao ridículo? Cabe dizer também que para pessoas de mais idade, subir numa árvore, Pâmela, é algo amedrontador. Por isso que quando alguém tem um veículo e vai fazer um seguro do veículo, a idade conta no preço. Quanto mais velha é a pessoa, mais desconto ela tem para poder adquirir o seguro. Porque a seguradora entende que uma pessoa mais nova é mais destemida, não tem medo de morrer. Irmãos, quando eu tinha 8 anos de idade, eu consegui subir numa mangueira no quintal da minha casa. Quando eu era bem menor, eu não conseguia. Hoje, aos meus 40 anos de vida, eu acho que eu teria medo de subir naquela mangueira que eu subia quando eu era criança. Talvez Zaqueu tivesse seus medos, mas ele vence seus medos, porque ele queria ver Jesus. Zaqueu sobe a árvore. A Bíblia chama essa árvore de sicômoro, que também quer dizer figueira, porque Zaqueu queria enxergar Jesus. Zaqueu queria que Jesus estivesse no seu campo de visão. Contudo, o fato mais interessante dessa história não é o despojamento de Zaqueu, conquanto isso seja relevante. O mais interessante da história é o modo como Jesus reage à atitude de Zaqueu. Jesus está caminhando com a multidão e Jesus para em frente à árvore que Zaqueu estava. A Bíblia diz que Jesus olha para o alto. O olhar de Jesus é direcionado para onde Zaqueu estava. Zaqueu percebe que não somente ele procurava alguém, Jesus também procurava alguém. Você que precisa de Jesus e que procura Jesus, saiba, Jesus está à sua procura. Se você é daqueles que entende que sua família precisa de Jesus, saiba, se sua família está procurando Jesus, Jesus está procurando sua família. Jesus olha para a árvore. Jesus dirige as seguintes palavras: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. O mestre está muito interessado em fazer parte da história de Zaqueu. Jesus tem muito interesse em fazer parte da sua família, sabia disso? Porque quando a gente tem contato com Jesus aqui no ambiente religioso, é bênção. Mas assim, é um contato de 1 hora. Nossos cultos duram 1 hora, 1 hora e 10 minutos. Pequeno grupo na semana, muitos aqui participam. É 1 hora, 1 hora e meia. Mas deixar Jesus fazer parte da nossa rotina é algo desafiador, porque quando Jesus faz parte da nossa rotina, alguma coisa será mudada. E mudança causa extremos desconfortos para a gente. Se eu pedisse aqui para você mudar de lugar, seria algo desconfortável para você. Estamos bem acomodados. Nosso corpo já se encaixou aí com a cadeira, com a poltrona. Mudanças causam desconforto. Jesus sabe disso, mas ele diz: me convém hoje entrar na sua casa. Jesus quer entrar na nossa casa. Ele não quer a nossa família distante dele. Jesus quer entrar na sua história. Jesus quer que os seus valores sejam abrigados na sua residência. Você está disposto a deixar Jesus entrar? Você está disposto a deixar Jesus virar a chave daquilo que está acontecendo? Ou você prefere continuar na zona de conforto que você se encontra? Jesus está interessado em entrar no seu lar. Tem uma segunda lição aqui, vou falar, vocês vão repetir, por favor. Jesus, vamos lá, Jesus está interessado em transformar a nossa casa. Desculpa a expressão chula, mas é aí que o bicho pega. Até o ponto de deixar Jesus entrar é uma coisa, mas ele gerar mudança, aí o bicho pega. Mas a reação de Zaqueu, meus amados, diante da proposta de Jesus é impressionante.
Porque Zaqueu tinha na sua casa tudo aquilo que uma pessoa normal gostaria. Zaqueu tinha o melhor sofá. A casa de Zaqueu tinha móveis planejados. Tinha um lindo carpete na sala. O quarto de Zaqueu tinha uma cama caríssima. A despensa de Zaqueu tinha variedade. A casa de Zaqueu era confortável. O que Jesus quer fazer da minha casa? Se minha casa tem coisas positivas. Zaqueu entendeu que não bastava ter um conforto financeiro. Sua casa precisava de um chacoalho do mestre. E a Bíblia diz que Zaqueu desce da árvore. Se tivesse alguém numa árvore, se o Eduardo, meu amigo, tivesse numa árvore e eu pedisse para ele descer, eu diria assim: Eduardo, desce aí devagar. Eu quero falar com você, eu quero ir na sua casa. Mas prudente, Jesus diz assim: Zaqueu, desça depressa. Zaqueu precisava urgente de um contato com Jesus. O contato que tua família tem que ter com Jesus não pode esperar. 2024 vou pegar para valer. Não, 2030 vou estar aposentado, termino minha faculdade, é show. Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Tua família tem pressa. Sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu desce rapidinho. A Bíblia diz que Zaqueu desce rápido, desce depressa. E a palavra diz que ele recebe Jesus na sua casa com alegria. Com alegria. Não, se alguém pede para mim na minha casa, eu bato um WhatsApp para minha esposa. Tudo ok em casa? Não deixei nada bagunçado, não. Tenho dificuldade de levar alguém na minha casa de surpresa, né? Vai que a casa está bagunçada. Quando você casa, a esposa começa a mostrar que aquilo que é bagunçado não é normal. Então você fica meio preocupado, né? Zaqueu nem bate um alô para a esposa. Meu irmão, sei lá se Zaqueu não deixou o sapato no meio da sala. Sei lá se a casa não estava passando por uma faxina. Mas Zaqueu entende: não, Jesus quer ir na minha casa, tem que ser hoje. Eu não sei se esse homem vai passar de novo em Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria. Tem Bíblia, tem versão bíblica que fala assim: Zaqueu recebe Jesus gostoso. Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Aí quando se traduz, o tradutor ele pode usar sinônimos. E tem um tradutor que ao invés de colocar a palavra alegria, coloca a palavra gostoso. Irmãos, a ideia de gostoso tem a ver com sabor. Para Zaqueu receber Jesus em casa era melhor que chocolate. Era mais gostoso que chocolate. Ele recebe Jesus em casa. Irmãos, quando Jesus entra naquela casa, tem um monte de gente que fica na porta criticando o mestre. Como pode este homem entrar para ser hóspede de um pecador? As pessoas não gostavam de Zaqueu. Talvez tenham pessoas que não gostam da sua família, que não gostam de você. Mas Jesus continua na casa de Zaqueu. Ele não está preocupado, Pâmela, com a opinião dos outros. Não está preocupado, Grazi, com a opinião dos outros sobre a sua família, sobre você, sobre o que aconteceu com você. Os outros estão lá fora, criticando. Jesus está dentro de casa. Louvado seja o nome dele. Que coisa incrível. Jesus está dentro de casa. Jesus entra naquela casa e começa a promover mudanças. Irmãos, se for para entrar e não mudar, Jesus nem entra. Por isso precisa entender. Receber Jesus em casa não é semântica. Jesus está na minha casa. Como é que você sabe disso? Só porque você falou? O fato de você dizer que Jesus está em casa, quer dizer que está na sua casa? Para Jesus estar na sua casa tem que ter mudança. Jesus entra. Sabe aquela coisa? Quando alguém entra na sua casa, você não sabe o que falar? Jesus entrou. Zaqueu não deixa Jesus falar nada. Ele se levanta e diz assim: Senhor, a partir de hoje, eu vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. Irmãos, para quem tem pouco, falar isso, talvez seja, para quem não tem quase nada, vender metade e fica um pouquinho ainda. Mas Zaqueu tinha muitas posses. Era um homem rico. Provavelmente apegado ao dinheiro.
Quantas pessoas trabalham querendo ficar ricas? Zaqueu está dizendo: Senhor, a partir de hoje, meu objetivo de vida não é riqueza. Eu abro mão de metade dos meus bens. Jesus nem pediu isso. Ele entendeu que precisava ser mais generoso. Porque quem quer Jesus não está apegado ao ouro e à prata, as coisas desta vida. Ele não fica preocupado assim, de participar de um culto e ter que ofertar e dizimar. Caramba, se eu ofertar e dizimar, eu vou ficar pobre. Não, generoso. Ele não está preocupado de repente em ajudar uma pessoa carente, porque vai faltar para ele. É generoso. Zaqueu diz mais: se eu furtei alguém com o meu trabalho, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, olha que coisa interessante. Na época, o cobrador de impostos, ele poderia explorar os contribuintes, desde que devolvesse ao governo romano o que lhe cabia. Por exemplo, se a Claudinha tivesse que pagar R$1.000 de impostos, que o governo romano queria eram os R$1.000 que competia a Claudinha, mas eu poderia cobrar 1.500, desde que devolvesse R$1.000 para Roma. Muitos cobradores exploravam os contribuintes. Por isso que os judeus nutriam ódio deles. Zaqueu diz: olha, se eu cobrei alguém mais do que devia, é juros, correção monetária, eu devolvo 4 vezes mais. O arrependimento de Zaqueu não é de boca para fora, porque arrependimento verdadeiro implica reparos. Zaqueu está disposto a reparar. Irmãos, a presença de Jesus numa família é maravilhosa, porque transforma. Jesus, quando entra no lar, mudanças acontecem. Você quer receber Jesus no seu lar e quer de fato ver isso gerando mudanças? Passe a crer nas suas palavras e as coloque em prática. Trate seu filho, seus pais, seu cônjuge, como a Bíblia manda tratar. Isso não é fácil, não. Porque a Bíblia diz assim para filhos: filhos, obedecei a vossos pais. A Bíblia diz: pais, não irritei os vossos filhos. A Bíblia diz: marido, ame sua esposa, se possível, dê a vida por ela. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática é desafiador. Mas você quer ver seu lar tendo mudanças? Deixa a palavra de Jesus reinar na sua casa, no seu dia a dia. Porque a presença do Senhor na sua família vai produzir harmonia, honestidade, respeito e tudo aquilo que te faz bem. Versículo 9, depois que Zaqueu se declara para Jesus, o mestre diz o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Jesus está falando da maior bênção que uma família tem que ter. Não está na moda falar em salvação, não está na moda. As pessoas não me procuram. Eu sou pastor há 20 anos. As pessoas não me procuram: pastor, minha casa precisa de salvação. Pastor, minha casa está com um problema sério de alcoolismo. Pastor, minha casa está com um problema sério financeiro. Minha casa tem gente com problema de saúde. Faz muito tempo que uma pessoa no meu gabinete pastoral não pede por essa palavra que foi dita aí por Jesus. Irmãos, a coisa mais importante da sua família não é a prosperidade. Deus promete prosperidade, promete, sem avareza. A coisa mais importante não é a saúde. Deus promete saúde, promete, mas um dia a saúde acaba. Dinheiro um dia acaba, ou vai ficar para outro, ou você acha que quando você morrer você vai levar o dinheiro? Não, vai ficar para alguém, vai herdar. A saúde um dia vai acabar. O mais importante da família chama-se salvação. Salvação, segundo a Bíblia diz, acontece quando alguém passa a seguir Jesus. João 3,16, segura essa, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sua casa é salva. Se Jesus aparecesse hoje nas nuvens, sua família estaria salva? Se você hoje morresse, sua salvação estaria garantida? Só existe um jeito de ter salvação na nossa família: se Jesus fizer parte dela.
Isso é sério. Porque a salvação nos permite viver eternamente com quem a gente ama. É algo maravilhoso. Tenho a minha afinidade com minha esposa, nós temos nossa rotina, mas eu sei que um dia, um de nós vai morrer. Um dia um de nós vai morrer. E a gente vai se distanciar. Um vai estar na morte, o outro vai estar na vida. Isso é natural. Mas se eu quiser conviver com minha esposa pela eternidade, eu tenho que ter Jesus na minha casa. Nem sempre os filhos ficarão com os pais. Às vezes os pais enterram os filhos. Mas se os pais quiserem ver os filhos na eternidade, eles precisam levar Jesus para suas casas. Por isso que Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu tinha tudo antes. Zaqueu podia viajar de férias, ele ia para o litoral, ia para as montanhas. Não faltava grana para Zaqueu. Não tem aquela história, né? Dinheiro não traz felicidade. Né? Como é? Eu erro muito. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Eu acho que é mais ou menos assim. Meu irmão, quem tem dinheiro sabe que dinheiro não é suficiente. Zaqueu precisava muito mais do que recurso financeiro, precisava de Jesus na sua casa. E a presença de Jesus, nitidamente aqui no texto, faz toda a diferença. E a proposta bíblica hoje para a gente, para que a gente abra a porta do nosso lar. Coisas extraordinárias acontecerão em nossas casas. Milagres surgirão, se Jesus se fizer presente. Se o recebermos com alegria. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza. Uma determinada exposição de artes, uma pessoa ficou diante de uma pintura que retratava uma porta sem maçaneta. E esta pessoa que admirava as obras de arte ficou curiosa porque aquela porta não tinha maçaneta. De tal modo que foi conversar com o pintor. E perguntou ao pintor se ele tinha se equivocado. Sei lá, vai que tinha faltado tinta. A Isabela é pintora, desenhista. Se eu fosse artista como você, Isabelle, do jeito que eu tenho meus déficits, eu esqueceria a maçaneta. Mas aquele homem não esqueceu por engano. Ele disse o seguinte: esta porta representa a porta do nosso coração. A maçaneta é por dentro. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate, porque ele não entra, Lari. Jesus não entra na família de ninguém se não abrirem a porta, e a maçaneta é por dentro. Ele é muito educado. Jesus quer entrar na sua família. Às vezes ele vê o seu desespero. Você está como Zaqueu no alto de uma árvore, pendurado. Você está prestes a cair. Você não sabe mais o que fazer. Sabe o que Jesus diz para você? Desça depressa. Hoje eu vou entrar na sua casa. As coisas vão mudar. Coisas serão transformadas. Vai ter uma mudança de 180 graus. Salvação vai acontecer. Salvação é algo fabuloso. É algo fabuloso. Porque a salvação, ela não tira a nossa paz mesmo diante da morte. Porque a palavra garante que os salvos, quando morrer, eles estarão dormindo. E a Bíblia diz que em dado momento eles ressuscitarão. Pessoas que sabem dessa palavra e perdem seus familiares, se confortam com essa verdade. Perdi meu filho, mas um dia eu verei meu filho, porque o Senhor Jesus o salvou. Perdi o meu pai, mas um dia eu verei meu pai, porque o Senhor o salvou. Por isso que a salvação é a bênção mais importante. E a Bíblia diz que a salvação pertence, está nas mãos do nosso Deus. Vou orar por você, meu irmão, para que a salvação esteja na sua casa, na sua família. Se algo precisa mudar, fala para Jesus: Jesus, eu dou metade dos meus bens aos pobres.
Eu vou reparar os erros que eu cometi com as pessoas. Eu vou reparar. Eu não quero mais que a minha família seja produto dos pecados que eu cometo. Entra na minha casa, Jesus. Você pode orar assim comigo.